É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, podendo estudar, refletir sobre o Evangelho de Jesus, à luz da nossa doutrina tão querida, que nos consola, que nos esclarece, nos orienta. E hoje nós vamos ter a Maria Fernanda, e ela vai falar para nós quem sou eu. O tema Quem Sou Eu? Tema muito importante para refletirmos, né? Quando ela for falando, a gente vai também avaliando o nosso interior para sabermos até que ponto nós nos autoconhecemos, não é mesmo? Eu vou cantar uma música em homenagem às mães, no domingo das mães, então já desejando a todas as mães, feliz Dia das Mães, muita paz, muito amor, com a sua família, que é um dia muito especial para nossa vida. Então, quem quiser cantar comigo, me ajudar, vai ser muito bom. É Fogão de Lenha. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. O orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou vocês e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pega e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu me lembro da sua casa e as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, nas lições da vida eu aprendi. O que eu vim procurar aqui distante, eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Espere, minha mãe, estou voltando.
Dia das Mães para todas as mães. Agora, nós vamos ter uma música muito especial na voz da Denise, que ela vai cantar para nós, se eu quiser falar aqui. Vai ser a nossa prece. Depois de tanta doçura, chega eu, um elefante no jardim. Já chega a ser no final. Gente, eu vou precisar usar aqui. Eu vou precisar colar aqui. No final você vai cantar de novo. Não! Ou a Ave Vamos Maria. poupá-los. Estamos no mundo de provas e expiações, é verdade. Mas consegue acompanhar? Vamos lá. Gente, eu tenho que acompanhar aqui no videokê, né? Não sou cantora, mas tenho boa vontade e quero muito que fique bom para vocês. Tá bom? Vou dar o meu melhor. Tomara que seja suficiente. Vai ser. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma do corpo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido.
pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Ai, o coração batendo em mim. Eu vou passar a palavra para a Maria Fernanda. Ela vai desenvolver o tema dela. Obrigada. Alô? Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Fernanda, estive aqui uma vez, há uns 2 anos atrás, e a convite da Angélica retornei. Já trabalhei no Centro Espírita Nosso Lar, no Alta de Souza, no Maria de Nazaré. Depois que a minha filha nasceu, acabei me afastando um pouco e agora estou retomando aí com as palestras. Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje, e casa muito até com a sua música, se eu quiser falar com Deus, essa questão de introspecção, de conexão, de largar tudo, né, e ir em frente, quem sou eu, né? Se eu perguntar para você hoje, quem é você? Que resposta você me daria? Nós temos o costume, quando alguém pergunta, quem é a Maria Fernanda, né? Alguém vai dizer, Maria Fernanda, ela é advogada, ela é mãe, ela é professora, ela tem o cabelo loiro, o olho claro, ela usa óculos. Mas eu sou isso? Eu sou advogada? É isso que eu sou? Eu sou mãe, né? Eu sou loira, eu tenho o olho claro, eu tenho óculos. É muito mais profundo essa resposta, ela é muito mais profunda. Nós, para nos livrarmos da pergunta e logo já darmos uma resposta, a gente acaba trazendo subterfúgios externos para dizer quem nós somos. O problema não é quando nós respondemos isso para os outros. O problema é quando nós nos fazemos esse questionamento. Quando nós respondemos isso para nós. Quem sou eu? Tem uma passagem do livro Ser Consciente, do Divaldo Franco, é um livro muito bom da série psicológica, que diz o seguinte: esmagado por conflitos que não amanham de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas, em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora permaneça os sentimentos de angústia e insatisfação. Nós vivemos, não só hoje, mas nós temos o hábito, de não entrarmos em contato conosco mesmo. E somos seres imperfeitos, todos nós, somos seres incompletos. E por não mantermos esse diálogo com o nosso interior, com a nossa essência, nós acabamos buscando subterfúgios externos, coisas externas, para nos direcionar, para nos dar um caminho, para nos dar respostas. E o problema, é que, como dizem na psicologia, todo excesso esconde uma falta. E aí nós começamos a ter atitudes e comportamentos, às vezes excessivos em alguma área da vida, buscando suprimir as faltas que nós temos dentro de nós, E é muito interessante que nós temos uma questão dúbia. Nós queremos ser reconhecidos como seres únicos. Todo mundo quer se destacar, quer mostrar a sua essência, mostrar a sua individualidade, mas ao mesmo tempo nós temos aquele comportamento de manada. Nós nos escondemos,
né, na sociedade, naquilo que é aceito, naquilo que é moda, e nos perdemos, né? O Dr. Décio Andoli, numa palestra dele, ele falou uma coisa muito interessante: o homem é o único animal que esconde o seu cheiro. Na natureza, os animais reconhecem pelo cheiro, e cada animal tem um cheiro peculiar. Nós, seja por tomarmos banho, graças a Deus, né? Mas também porque nós usamos perfumes, essências socialmente aceitas. E aí nós nos perdemos no meio da multidão. E nós nos tornamos mais um, né? Aos olhos da multidão, da sociedade, esse autoconhecimento, essa autodescoberta, ela nem é tão importante porque cada um está vivendo a sua vida. Mas e você com você mesmo? Você sabe quem é você? Você sabe quais são as suas dificuldades? Quais são as suas dores? Quais caminhos te levam à queda? Quais caminhos devem ser evitados? Quais circunstâncias você ainda não está preparado para viver? Quais são os dons que Deus te deu e que você deve colocar a serviço do próximo? Porque isso não será cobrado, né? O que você fez com aquilo que te foi dado? Mas se você vive no automático, loucamente, só existindo, acorda, trabalha, paga conta, vai no mercado, busca filho na escola, cuida da casa, dorme, no outro dia a mesma coisa e vai vivendo, se você só existe, né? Você não entra em contato com a sua essência e você perde oportunidades, né? Então, a questão é muito simples. Nós encarnamos, nós fomos criados espíritos ignorantes, simples, mas com a possibilidade de chegar à perfeição. E cada existência é uma oportunidade de nos melhorarmos. Mas, se esse é o objetivo pelo qual eu estou aqui encarnada, se o objetivo é melhorar, é andar à frente, é evoluir, como eu vou melhorar se eu não sei quem eu sou? Como eu vou ir adiante se eu não sei aonde eu estou? Em que ponto do caminho eu estou? Qual é a minha dificuldade? Qual é o meu vício? Qual é a minha fraqueza? Todos nós temos. Todos nós temos. Nós evitamos olhar. Nós não queremos olhar. Nós somos muito ternos para com as nossas dificuldades. Nós falamos dos outros, fulano é isso, a ciclana é aquilo, mas com o nosso erro nós somos extremamente ternos. A gente evita, a gente não quer entrar em contato. Só que se eu não entrar em contato com a minha essência, com a minha individualidade, com as minhas características, qual caminho eu vou tomar? Qualquer um serve. Se eu não sei o caminho que eu vou pegar, qualquer um serve. Muitos problemas da vida, da nossa encarnação, muitas dificuldades, nós precisamos passar. São provas, são expiações. Outras tantas nós criamos. E muitas dessas que nós criamos por conta dessa nossa ignorância. Ignorância com relação a nós mesmos. É muito difícil. É muito difícil. Quando eu montei essa palestra, eu estava vivendo um momento bem peculiar na minha vida. Eu falei, eu vou falar a minha experiência. Porque quem sabe outras pessoas estejam passando, ou até para ilustrar e para mostrar que a gente que vem aqui na frente falar não é nem um pouquinho melhor do que vocês que estão aí sentados, né? A gente só... Deus me deu a possibilidade de comunicar, né? Sou professora, eu gosto de transmitir, então eu estou aqui. Mas tenho muitas limitações, muitas. E vivi uma vida batendo cabeça, até chegar no momento em que eu me deparei num problema gigante e precisei reconhecer, essa aqui é a minha fraqueza. Né? A gente que é mulher, vou falar para vocês, a gente gosta de gastar, né?
a gente gosta de gastar, a gente gosta de comprar roupa, a gente gosta de comprar sapato, a gente gosta de ir no salão, fazer a unha, comprar bolsa. Não sei se todas, mas a maioria de nós somos vaidosas, é da nossa essência. E aí, a gente também tem aquela coisa assim, de, não preciso falar pro meu marido quanto que eu tô gastando, não, isso aí vai dar briga lá em casa, sabe uma mentirinha do bem? Eu compro aqui e tal, eu falo que foi tanto, mas foi tanto. Fui sempre vivendo assim, sempre na minha casa tudo era bem controlado de dinheiro, comecei a trabalhar nova, era tudo controladinho, mas aí a minha vida profissional deslanchou assim, eu mudei de trabalho, eu fui trabalhar com meu marido, a nossa empresa cresceu muito e a gente começou a ganhar bem. E nesse começar a ganhar bem, eu me perdi de uma tal forma em gastos que eu fui indo até chegar num ponto que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu endividei a minha família. Eu endividei minha família sozinha. Eu nunca fui de mentir. Tenho outros problemas, mas mentira eu nunca gostei. Eu fico me sentindo muito mal. Eu mentia para o meu marido, eu mentia para minha mãe, porque às vezes eu pedi um socorro para ela, mas eu não contava a verdade. E fui me enfiando no mateio. Eu falei, que ser humano eu tô me tornando? Eu tô mentindo para as pessoas que eu mais amo para sustentar um vício. Aí eu fui, conversei com meu marido, cheguei, mostrei a situação, falei, a situação é essa. Ele ficou muito bravo, claro, né? Tomou meu cartão de crédito, falou, você é doida, você é doente e tal. Mas eu não encarava assim, falava, não, é normal isso aí. É de mulher. Mulher gasta mesmo, a gente gosta tal. E aí ele me deu uma chance de novo para ter contato. O que aconteceu? Eu caí. Nessa segunda vez, eu cheguei para ele, eu falei, socorro, me tira da minha frente. Tira eu de perto de mim, pelo amor de Deus. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não posso. Eu não consigo. Essa é uma limitação do meu espírito. Não sei qual foi meu passado, as experiências que eu vivi, os traumas, enfim, o que eu posso ter vivido com relação a dinheiro, mas a realidade é, hoje, eu não posso lidar com isso aqui sozinha. Me dá um limite aqui, tá? Para eu trabalhar dentro desse limite. E eu comecei a me afastar de circunstâncias que me levavam a esse comportamento. Mas veja, eu precisei reconhecer que era um vício mesmo. Era um vício, era um problema, é uma fraqueza minha. Eu não consigo lidar com dinheiro, né? Principalmente se for em grandes quantidades, sem me atropelar, sem criar problema, sem entrar numa espiral de ansiedade, porque daí você tá ansiosa, você gasta, você tem 5 minutos de alegria e depois você não dorme à noite porque você fala, como que eu vou pagar essa dívida? E aí eu fui me enfiando em circunstâncias que, veja bem, eu não precisava passar. Mas eu precisei chegar ao fundo do poço dessa situação para reconhecer a minha fraqueza. Graças a Deus, meu marido é espírita, né? Então, assim, ele tem uma compreensão, ele é uma pessoa que tem uma caridade, né? E a gente sempre foi muito franco um com o outro, de que nós temos limitações, de que nós temos dificuldades, que nós não somos perfeitos, né? Já caímos, já levantamos, e essa foi uma queda. E aí eu cheguei e, assim, foi uma coisa tão libertadora para mim. Eu não preciso me preocupar com isso, porque antes, além de tudo, ele ainda deixava as contas da casa aos meus cuidados. Então, todo o dinheiro passava na minha conta e eu ia pagando as contas de casa, né? E aí, graças a Deus, hoje eu não preciso me preocupar mais com isso. Eu trabalho com ele, eu não ponho a mão em toda a minha participação, é uma parte para eu ter minhas coisinhas, e é isso. E graças a Deus, que alívio, quanto sofrimento, quanto peso isso me causava, quantas noites sem dormir, quanta preocupação, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Porque eu achava, não, eu vou resolver. E a coisa foi só aumentando. Mas por que eu tô contando isso? Porque é um processo, porque eu precisei chegar. Eu sou teimosa, né? Podia ter evitado chegar ao fundo do poço, mas eu precisei chegar ao fundo do poço para olhar para cima e falar, peraí, isso aqui não tá legal. Esse comportamento, ele não é normal.
Não é porque você conversa com as amigas e elas, nossa, não sei como que eu vou pagar o cartão de crédito esse mês. Nossa, se meu marido sonhar a fatura do meu cartão, ele me mata. Começou a ficar uma coisa assim, normal, eu justificava assim, é normal, toda mulher faz, não tem problema. Tem problema. E veja, eu falo isso muito pro meu marido, eu endividei minha família, graças a Deus nós pagamos as contas, mas eu me violei demais. Eu comecei a adotar comportamentos que eram totalmente contrários à minha natureza, por causa da minha dificuldade. A partir do momento que eu reconheci, eu não posso ir aqui, eu não posso ir em tal loja, porque tal loja eu sei que eu gosto das coisas que tem lá, e a vendedora já me conhece, já sabe da minha fraqueza, começa no papo vai, papo vem. Fui para terapia, fui entender na terapia que muito disso era falta de autoestima, que eu tentava me posicionar ou mostrar quem eu era através da minha roupa, da minha aparência, só que por dentro eu estava arregaçada, com o perdão da palavra. Mas esse é um processo, só que é um processo doloroso, mas necessário. E tem pessoas que têm problema na área da sexualidade, do sexo, tem pessoas que têm problema com bebida, tem pessoas que têm problema com jogos. E parece que cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo esse tipo de problema, de vícios, de escapes. E por que a gente busca essas válvulas de escape? Porque a gente não procura enfrentar o problema. E qual que é o problema? O autoconhecimento. Buscar solucionar as dores da alma. Quando você está pleno, quando você está cheio, você não tem espaço. Agora, quando você está vazio, você está um balãozinho murcho assim, você fica buscando ali, aqui, coisas para te preencher. Mas enquanto você ficar perdendo tempo com essas coisas, você se distrai, o tempo passa, porque nós temos quantos anos forem necessários para chegar à perfeição. Mas aí nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Se eu adiar a solução, se eu adiar a evolução, se eu adiar resolver o que eu preciso resolver, eu estou adiando. Eu não estou agindo contra Deus, eu estou agindo contra mim mesma. Então, esse momento de introspecção, né, de subir aos céus mesmo, de ir para o deserto, né, metaforicamente falando, ir para o deserto. O que é ir para o deserto? Se libertar das distrações, né, de fora, materiais, e você com Deus. E o problema é que a gente espera chegar no deserto mesmo, né, para ter essas conversas, para ter esses momentos, esses encontros difíceis. Mas eles são extremamente necessários. Extremamente necessários, né? Segundo o livro do Divaldo, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é, e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara. Para isso, não julga, não se justifica, não se acusa, apenas descobre-se. Então, assim, obviamente que nós precisamos saber que nós temos que ter uma certa disciplina conosco mesmo, cobrar, uma certa cobrança, mas para fazer essa autorreflexão, esse autoencontro, nós precisamos nos olhar sem culpa, sem julgamento. Na certeza de que cada um de nós, volto a dizer, tem a sua dificuldade. Ninguém, né, assim, posso estar errada, mas a maioria de nós não veio a missão aqui. A gente veio para passar por provas e expiações. Então, se olharmos, né, a nossa história, nós não precisamos saber do passado, basta saber que essa reencarnação é a melhor versão tua. As outras todas não são boas, essa é a melhor. Né? Então, você olhar para você com esse olhar de, eu tenho dificuldade, todo mundo tem, mas eu deixa do outro, né? A natureza cuida, cada um cuidando do seu, mas assim, olhar para si com esse olhar terno e de compreensão, para que você possa entender
a sua situação, né? Partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, reconhecendo o seu momento. O que eu já angariei? O que eu preciso angariar? Qual obstáculo eu já consegui transpor? Qual ainda eu não consigo? Aonde eu caio? Se eu tô caindo toda vez que eu vou nesse caminho, será que eu tenho que continuar indo nesse caminho? Será que não é melhor eu me perguntar o que eu preciso fazer para estar mais forte, para estar mais sábio? De repente, esse caminho você não vai traçar nessa encarnação, né? Vamos traçar outro, ó. Esse aqui eu já tenho mais habilidade. Esse aqui são os dons que eu tenho, que Deus me deu, que todos nós temos dificuldade, mas nós também temos potencialidades. Todos nós temos potencialidades. Mas só é possível saber essa potencialidade e essa dificuldade nesse autoencontro, nessa autorreflexão. Nesse momento de autocuidado, de amor próprio. A partir do momento que eu consigo identificar em mim as minhas dores, as minhas faltas, as minhas angústias e as minhas dificuldades, aí eu tenho um universo de possibilidades para trabalhar isso. Hoje em dia tem abordagem terapêutica de todas as formas, você consegue, enfim, muitas vezes quando a gente está falando com um amigo sobre isso também, você está elaborando, né? Você está falando e você está ali elaborando aquela situação na sua cabeça. Então, a partir do momento que eu reconheço o problema é esse, a possibilidade de resolver, Deus dá. Ele vai dar sabedoria, ele vai dar instrumentos, pessoas, ocasiões. E nós vamos conseguindo nos abastecer. E veja bem, isso não só garante que eu vou ter compreensão do caminho que eu tenho que seguir, mas vai me dar paz. Imagina que delícia você descobrir o que dói e como resolver essa dor. Porque se eu não sei onde que dói, o que está doendo, o que está faltando, eu vou viver uma vida inteira atrás de uma coisa que eu não sei o que é. Eu nunca vou achar. A partir do momento que eu tenho esse contato, poxa, me falta tal coisa, vamos trabalhar essa tal coisa. Para ter paz, para viver bem. É isso que Deus quer. A gente não precisa se martirizar, a gente não precisa se culpar, se esconder. De nós mesmos, não. Dos outros. Você não tem a obrigação de dar satisfação, né? Olha, meu defeito, sair contando. Eu tô aqui contando para vocês, né? Mas estou contando como exemplo de um processo que eu passei. E que para mim foi libertador descobrir a minha fraqueza. Claro que não é só essa, tem muitas outras. Mas essa era a que estava mais doendo ali no momento. E quando eu comecei a soltar isso, a me questionar, a voltar para a terapia, já fiz terapia há muito tempo, dei férias para terapeuta, nunca mais voltei. Agora, né, me vi obrigada a falar, preciso conversar sobre isso. Porque eu tinha o gatilho, eu tinha o ímpeto de, não, preciso comprar para... Tô muito nervosa, tô muito ansiosa, tô com muito trabalho, a coisa não tá boa, compra. E aí eu tirei isso, mas e agora? Como que eu vou lidar? Eu preciso lidar de outra forma. Vou lidar na academia, treinando, vou aprender a tocar um instrumento, vou ler um livro, vou fazer o quê? Preciso descobrir coisas que me dão prazer. Se a gente não se conhece, a gente não sabe nem do que a gente gosta. Qualquer coisa que te colocar lá, vamos fazer tal coisa, vamos. Mas é isso que você gosta? Tem gente que gosta de trabalhos manuais, tem gente que gosta de maquiagem, né? Tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de tocar um instrumento, tem gente que gosta do contato com a natureza, de ir num cinema, tem gente que gosta de sair, tem gente que gosta de ficar em casa. Mas se eu não sei quem eu sou, como eu sei o que eu gosto? Não tem como. Qualquer pessoa que chegar, se você tiver, por exemplo, uma necessidade de aprovação social, né? Você vai, eu tô andando com um amigo, ele gosta de tal coisa. Não necessariamente você gosta, mas você embarca na onda, por quê? Porque é legal. Adolescente tem muito disso, né? É um momento delicado da vida, porque começa a surgir essa necessidade de pertencimento, e ele começa para participar do grupo, adotar alguns comportamentos que não necessariamente ele gosta. Mas se todo mundo bebe, eu vou beber. Se todo mundo fuma, eu vou fumar, é legal. Se todo mundo mente para a mãe, eu vou mentir.
Mas se esse ser humano, essa criatura, sabe quem ela é, o valor que ela tem, ela não vai precisar se imiscuir no meio. Ela sabe quem ela é, ela sabe do que ela gosta e ela se respeita. Ela sabe o seu limite, olha, eu não posso ir aqui. Ela sabe a sua virtude. Então, pessoal, esse tema, ele é muito gostoso, mas eu entendo que ele é muito delicado, né? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, não tem como evoluir se nós não nos conhecermos. Tanto que uma das perguntas, né, do Livro dos Espíritos é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Né? Eu sou uma pessoa muito religiosamente eclética, porque eu assisto coisa de padre, assisto coisa de pastor, assisto palestra espírita e vou tirando de cada um aquilo que é legal, né? E aquele pastor Cláudio Duarte, um dia ele estava falando da história do Rei Leão. Eu achei muito legal, do momento do filme do Rei Leão. O Simba, ele se sentiu culpado e fugiu, né? Ele se sentiu culpado e fugiu, não quis encarar a realidade. Na verdade, ele nem tinha culpa pela morte do pai, diretamente, mas ele fugiu. Quando ele se reencontra com a Nala e com o macaco lá, que agora eu não vou lembrar o nome, eles falam para ele assim, ó, olha o teu reflexo na água. E ele vê o pai dele. E aí eles falam para ele, ó, você é o filho do rei. E nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do rei também. Sabe? Aquela música que fala assim, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. E é isso. Por maior que seja a tua dificuldade, o teu problema, o teu tropeço, o teu pecado, a gente não fala em pecado, né? A marca de Jesus está em nós. Deus nos ama incondicionalmente. E nós precisamos encarar a nossa realidade, a nossa fraqueza, para que nós possamos sair do lugar que nós estamos. O que não dá para ficar parado. Por mais confortável que seja, né? O Haroldo também contava essa de ficar parado, uma história de um posto de gasolina que tinha um cachorro deitado do lado da bomba chorando. E o cachorro chorava, chorava, chorava. O cara ia lá um dia, o cachorro chorando, voltava, o cachorro chorando. E um dia ele falou para o frentista, escuta, mas por que esse cachorro está chorando todo dia? Falei, porque ele está sentado num prego. Falei, mas por que ele não levanta? Porque tá doendo para chorar, mas não para levantar. E é exatamente isso. A gente sabe que tá doendo, a gente sabe que tá incomodando, sabe que não tá legal, mas não tá doendo o suficiente para a gente tomar uma atitude. E às vezes a gente chega nos fundos do poço, nos desertos, não porque precisava chegar, mas porque a gente insiste, a gente agarra, não quer soltar. Né? A gente fala, eu tenho um gênio forte, a minha personalidade é forte. Né? É assim, é o meu signo, eu sou de Áries com ascendente em Câncer, por isso que eu sou assim. Né? Não, gente, não. Nós temos potencial. Nós vamos dar conta de resolver todas as coisas nessa encarnação? Não, não vai ser possível. A gente vai ter que voltar algumas outras vezes. Mas vamos trabalhar, vamos começar. Vamos ter esse momento, vamos pelo menos conseguir, se um dia alguém perguntar para nós, quem é você? Responder essa pergunta profundamente, na realidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho tanta dificuldade, mas eu sei fazer tal coisa, eu gosto de dar palestra, eu consigo me comunicar bem, sou espírita, mas tenho medo da morte, né? Então é isso, né? Mas, nossa, como assim ser espírita e tem medo? Eu não sei, eu estou trabalhando isso, eu estou buscando estudar, estou buscando entender, eu entro em parafuso, né? Com medo, eu tenho uma filha pequena, meu Deus, se eu ficar doente, se acontecer alguma coisa. Não é vergonha, não é vergonha. Eu estou assim, eu posso melhorar, né? E outra coisa que dificulta um pouco esse nosso processo de autoconhecimento é porque
Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu mudei, eu envelheci, eu virei mãe, eu mudei de emprego, eu conheci outras pessoas, né? Eu li livros, eu vivi experiências que me transformaram numa outra pessoa. Mas o meu núcleo, a minha essência é a mesma. Né? E quando eu consigo equilibrar tudo isso, quando eu consigo dominar essa situação, eu vou mudar, eu vou amadurecer, eu vou melhorar, mas eu nunca vou perder a consciência de quem eu sou, a consciência de mim mesma. Né? O conhecimento de si próprio é, portanto, a chave do progresso individual. Mas como alguém pode julgar-se a si mesmo? Quando quiseres saber sobre o valor de uma de suas ações, pergunte-se como a qualificaria se fosse praticada por outra pessoa. Né? Se você tem dúvida na hora que você vai se analisar, faça o questionamento. Se outra pessoa estivesse agindo dessa forma, o que eu diria a esse respeito? Tá certo? Tá errado? É bom? É ruim? E, gente, nós temos, Deus colocou na nossa consciência, né? Assim, o conhecimento básico, a noção do certo e do errado, nós temos. Nós sabemos o que é bom, o que é ruim. Às vezes a gente finge que não está entendendo, que não é comigo. Não, mas veja bem. Mas nós sabemos, nós temos essa condição, essa capacidade. E toda vez que eu faço algo que não é legal, eu estou me violando. Nós precisamos entender que quando eu saio do caminho, né? Então, meu caminho é esse, eu vou para cá. Quando eu saio do caminho, eu não estou fazendo algo contra Deus. Ele não se ofende. Ele olha para nós e fala: poxa vida, achei que dessa vez ia, mas não vai. Quem vai ter que refazer a rota e voltar para o caminho? Somos nós. Ele olha para nós com misericórdia. Ele nos conhece profundamente, cada um de nós. Mas quando nós entramos em contato com a magnitude, com o amor, né, com a perfeição de Deus, nós também temos condições de nos conhecer. Então, o que eu desejo para cada um de vocês, né, que a partir dessa nossa conversa, a gente possa separar um período da nossa rotina, da nossa correria, da nossa vida, para fazer essa introspecção, para entrar em contato com a nossa essência, para nos descobrir, para nos conhecer, para colocar todos os dons, as aptidões que Deus nos deu a serviço do próximo, isso é caridade. E para que possamos, tendo conhecimento das nossas dificuldades, escolher os caminhos mais seguros e evitar aqueles que nos levam à queda. E a notícia boa, né, de tudo isso é que você tem condição de fazer esse processo, né? E que a partir do momento que você se desnuda, a espiritualidade amiga te dá todos os recursos para conseguir vencer esses obstáculos. Então, uma boa noite para vocês. Agradeço esse momento, né, que nós estivemos juntos e espero de alguma forma ter colocado uma sementinha aí na cabeça de vocês. Nós agradecemos. Obrigada, querida, está muito lindo. Muito obrigada. Que linda palestra, né? A gente fica pensando, né? Nós mesmos, né? E é importante a gente estar avaliando, refletindo sobre isso, né? Sobre nós. Nós vamos agora fazer uma prece de encerramento. Eu vou pedir para a Denise cantar a música de Nossa Senhora, mais uma música em homenagem às mães, e depois da prece cantada da Denise, aí nós vamos passar para os passos. Os horários de passos vão para lá, e quem quiser tomar passo, fica sentadinho, vai se chamar. Ok? Então, com você, querida. Muito tempo, né? Vamos lá. Gente, essa música, ela se chama A Padroeira. E é uma música que eu cantava muito para minha avó. Né? Foi a primeira música que eu tive a cara de pau de cantar por aí. Né? Inclusive, cantei aqui. Então, eu vou convidar aqueles que se sentirem à vontade
para, de repente, até fechar os olhos e levar essa energia que vem dessa música para todos os lares. Nós todos temos mãe, né? Se ela já fez a passagem ou não, se nós a conhecemos ou não, é outra história. Mas todos nós, Deus não deixa ninguém de nós sem mãe, sem pai. Não é verdade? Então vamos lá. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Feliz Dia das Mães para todos nós.